Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre uma série nova. Quer dizer, nova pra mim, eu nunca tinha assistido. Que é Electric Dreams. Os Sonhos Elétricos de Philip K. Dick. É uma série que saiu em 2017, se não me engano, e eu nunca tive a oportunidade de assistir e comecei a assistir agora. Ela se propõe a ser... É uma série antológica, né? E ela se propõe a ser toda baseada no universo criado pelo Philip K. Dick, inspirada nos contos, inspirada nesse imaginário do Philip K. Dick. O Philip K. Dick, ele sempre foi... Ele fez parte daquela new wave da ficção científica, né? O que foi a new wave, né? Essa nova onda da ficção científica? Tinha a ficção científica clássica, né? Mais tradicional, que sempre se focava na ciência em si, no invento, no desenvolvimento tecnológico, né? E na repercussão que a sociedade tinha em cima desse desenvolvimento, né? Dessa invenção específica, né? Então a gente tem C. Clarke, Asimov, Bradbury, Heinlein, esses são tipo os grandes ícones, né, da ficção científica clássica, né? E depois existiu a New Wave da ficção científica que começou ali no finalzinho dos anos 60, segunda metade dos anos 60, e aí daí em diante, né? O que essa New Wave se propunha? Ela se propunha a se focar um pouco mais nesse aspecto social, né, da ficção científica, né? O lugar da pessoa, tinha temas mais psicológicos, tinha temas mais voltados para o significado do ser humano, né? E o K. Dick era muito, muito focado nesse tipo de abordagem. Ele foi um autor que escreveu um monte de contos, não é um conto, né, mas o livro mais... a obra mais conhecida dele é Os Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, né, do Android's Dream of Electric Ship, que deu origem para o filme Blade Runner, que depois teve Blade Runner 2049 agora, do Denis Villeneuve. Mas ele foi extensamente adaptado para o cinema. Tem um corpo de obras, o Minority Report foi inspirado em obras dele, Vingador do Futuro, né, com o Schwarzenegger, foi inspirado em obra do Philip K. Dick. Enfim, tem um corpo de obras bem, bem extenso que foi adaptado para o cinema. E agora é hora desse universo, desse pensamento do K. Dick ser adaptado para uma série de televisão. Ok, o primeiro episódio chama The Hoodmaker, o feitor de capuzes. Ele se passa numa Londres futurista, aspas, só que, assim, é um futuro onde a tecnologia está estagnada, tecnologia. Então eles dirigem carros antigos, eles têm projetores de rolo, né, para passar filmes. É esse tipo de cenário que a gente está lidando. Só que tem uma diferença. Existem os TIPS. O que são os TIPS? Eles são basicamente telepatas. Basicamente é isso, tá? E eles são representados por uma marca no rosto, né? Tipo uma mancha de pele, assim, que eles têm sempre em cima de um olho. Eu pensei que era só de um lado específico, mas não. Tem personagens tips que tem marca de um lado e tem personagens que tem marca de outro. Então não tem relação com o lado do rosto, mas eles sempre são marcados como se fosse uma mancha de pele mesmo.
E, enfim, obviamente esse pessoal é super mal visto pela sociedade, porque o episódio tem uma discussão de que a mente humana é o último dos refúgios, né? O último lugar seguro que nós temos, né? No sentido de que enquanto podem tirar tudo da gente, podem saber tudo sobre a nossa vida, né? E aí a gente até pode fazer uma relação com o nosso cenário de hoje em dia, né? Onde o nosso celular que a gente carrega no bolso e que meio que a gente não vive sem, transmite nossa localização, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente procura na internet, com quem a gente fala, que horas a gente fala. Então, enquanto tudo isso, a nossa privacidade pode ser escrutinada, né, abertamente, assim, de uma maneira muito fácil, o nosso pensamento, aquilo que existe ainda dentro da nossa cabeça, que a gente não externa de maneira nenhuma, que a gente não digita, que a gente não fala, que a gente não desenha, que a gente não faz, a gente não externa de maneira nenhuma. Esse é o nosso último refúgio. E os tips, eles são uma ameaça a esse nosso último refúgio, né? Como é visto pela sociedade desse episódio. Ok, o personagem principal desse episódio é o agente Ross. Ele é um policial e ele, no começo do episódio, ele ganha uma parceira, né? Uma nova parceira ali de policial. Sempre tem o policial e tem o parceiro do policial, né? Eles sempre trabalham em dupla, né? Então, ele ganha uma parceira e essa parceira é uma Tip. Meio que tem clima daquele... como é que chama? Alien Nation, Missão Alien veio aqui no Brasil, Alien Nation. Essa série é muito boa, lá nos anos 90, muito boa. Tem um pouco desse climão, assim, né? Porque, né, em Alien Nation, né? Inclusive o título em inglês tem uma brincadeira ali com a palavra alienação, né? Alienation. E, enfim, é um policial também que ganha um novo parceiro, e esse parceiro é um alienígena, né? Porque os alienígenas vieram, o planeta deles tinha problemas no planeta dele, foi destruído o planeta deles, e eles vieram pra Terra, né? E aí eles se juntam nessa sociedade. Então tem um pouco desse clima, assim, logo de cara, do policial recebendo esse novo parceiro, que é desse pessoal que a sociedade não gosta, né? Basicamente é isso. Aliás, Alien Nation não é só uma série de televisão. Tinha um filme e depois virou série de televisão. Mas enfim, voltando pro episódio. E ele se mostra, né, super aberto aos tips e tal. Ele é super cordato com ela, super aberto com ela, e ele trata ela bem e tal, enquanto todo mundo trata ela mal, inclusive começa a tratá-lo mal porque ele tá trabalhando junto com ela. Mas tem algo estranho no ar que não é muito definido durante o episódio, que a gente vai saber só no final. Legal, tem um mistériozinho aí. E, enfim, ele começa a trabalhar com ela, eles têm que fazer uma interrogação, né? Que é uma das cenas fortes do episódio, que eles vão fazer essa interrogação. E o cara não quer colaborar lá com o policial, né? Com a agente Ross. E ele chama, então, a Tip, que ela chama Hope. É Hope? Honor é o nome da Tip. Ele chama a Honor, não sei porque eu achei que ela era Hope. Honor. E ela meio que invade a mente do cara ali para fazer essa interrogação, sem o consenso ali do interrogado, né? E a cena é uma cena de estupro, basicamente, né? Ela é dirigida, ela é atuada como se fosse uma cena de estupro, mas é um interrogatório. Então ela tá extraindo ali as informações da mente do cara e tal, e é
super forte. A cena é a melhor cena do episódio, eu acho. É muito boa. E é logo de cara, assim. Então já te prende a atenção no episódio instantaneamente, assim. E é muito bacana. E, enfim, eles começam a trabalhar e tal. E, obviamente, existe um romancezinho ali entre os dois. Eles acabam ficando junto e tal. E ela... Eles têm um... Os Chips têm uma coisa que eles, a princípio, eles não podem ler a mente de outras pessoas, né? Sem a permissão das pessoas, né? É um ponto. E os Chips são treinados para bloquear os pensamentos das pessoas, porque eles moram numa cidade, né? Então as pessoas passam o tempo inteiro do lado deles e eles podem captar pensamentos dos outros. Então você imagina, é como se você estivesse no meio de um lugar com um monte de gente falando, todo mundo falando ao mesmo tempo com você fica atordoado. Então eles são treinados para não conseguir, para conseguir bloquear o pensamento aleatório das pessoas que estão passando na rua, né? O que me lembrou muito Babylon 5, né? Em Babylon 5 também tem os telepatas, né? Inclusive um dos arcos legais de Babylon 5 é a Guerra dos Telepatas, né? Mas enfim, então tem esse climão assim deles serem treinados para bloquear o pensamento dos outros, né? Mas vamos lá, o que eles estão investigando? Eles estão investigando justamente esse capuz que apareceu, que começa a aparecer pela sociedade, que ele tem uma especificidade. Ele tem a capacidade de bloquear o acesso dos chips no cérebro das pessoas. Então as pessoas começam a usar o capuz, né? Ele cobre o rosto inteiro assim, e com esse capuz o chip não consegue entrar na mente da pessoa, não consegue ler a mente da pessoa. Como um sistema de defesa, né, para essa invasão desse nosso último refúgio, né? E então o Hoodmaker, né, o cara que faz os capuzes, ele está começando a produzir e distribuir os capuzes pela rua, assim, pela cidade. Então as pessoas começam a conseguir se defender disso. Ok. Quando tem o romance entre a Honor e o Ross, ela começa a falar pra ele: com você é diferente, porque quando eu tô com você eu não fico recebendo os seus pensamentos, eu não tenho que ficar te bloqueando pra não saber o que tá acontecendo. E todo esse diálogo, toda essa história é tido como de uma maneira romântica mesmo, assim, como se ela se sente muito confortável do lado dele, ele é diferente das outras pessoas e tal. Então é romantizado isso. Depois a gente vai descobrir que o Ross, ele é um cara que ele tem um poder. Ele consegue bloquear os chips sem o capuz, né? Ele consegue bloquear naturalmente, né? Depois é dito que ele treinou para isso, mas ele, tipo, tinha uma habilidade, tinha um poder especial e ele transformou isso numa habilidade. Ele treinou até que ele conseguisse bloquear. E aí é o forte, outro ponto muito forte do episódio, né? Assim como história agora, que o tempo todo o Ross estava enganando a Honor, na verdade, porque ele era um dos caras que odeia os tips e tal, e como ela não conseguia, ele era o único agente que poderia trabalhar junto com um tip sem correr o risco de ser lido, né? De ter a mente lida. Isso faz com que ele consiga se aproximar dela e saber o que os tips estão fazendo. Então ele o tempo inteiro tenta extrair, né, informações dela, só que isso é feito tão de leve no episódio que você vai sendo levado pela história e você acaba quase que não percebendo esse tipo de detalhes. Inclusive no final eles repassam, né, a cena do encontro deles, que inicialmente tinha sido do encontro inicial dos dois, né, que inicialmente tinha sido visto pelo ponto de vista dela. Então ela
o vê através de um vidro, ele está conversando com uma pessoa, então ela não sabe o que eles estão conversando. Dessa vez a gente vai ver sob o ponto de vista dele, e aí ele está falando sobre a Honor, né? E ele tá falando, então isso aí e tal, né? Ele não trata ela como pessoa, né? Ele trata ela como uma coisa, né? Porque ela não é um ser humano e tal, porque ela é essa aberração, né? Então ele era um dos caras super contra a existência dos chips, né? Inclusive o ponto é que eles queriam conhecer mais sobre os chips para arranjar uma maneira de contra-atacar, ou pelo menos se defender deles, né? No final do episódio, quando eles estão confrontando ali o criador dos capuzes, né? Por que eles encontram o cara, eles vão confrontá-lo, e aí existe um diálogo que eu achei interessante, porque o Hoodmaker, ele fala como se existisse um mundo mais avançado do que o deles, como se a tecnologia tivesse retroagido de alguma maneira, porque ele fala sobre um mundo com internet, um mundo e ele usa assim expressões como firewall e tal, então ele usa tecnologia, ele fala sobre tecnologias que a princípio são incompatíveis com esse mundo que a gente está vendo, né? Então, talvez a aparição dos chips tenha feito com que a tecnologia tenha regredido. Então, o que sobreviveu foi aquela última golfada de tecnologia antes de ser todo muito digital, assim, né? Não é explorado isso, mas eu achei interessante essas 2, 3 linhas de diálogo assim que deram a transparecer alguma coisa meio que por esse lado. No final, todos os chips e a Honor, ela estava também usando a polícia para encontrar quem era o cara que estava fazendo os capuzes, né? E no momento que eles encontram, ela se comunica telepaticamente com outros chips, né? Que são vistos pelo episódio, e eles todos vão e começam a colocar fogo nas coisas, nas máscaras e tal. E o agente Ross fica preso entre uma porta, que do outro lado da porta tá a Hope, né? Honor. Chama Honor a menina. Tá a Honor e do outro lado tá o fogo, então ele tá preso ali. Se ela não abrir a porta, ele vai morrer queimado, né? E então ele fala, você consegue ler a mente, mas você não consegue ler o meu coração, né? E aí ele joga pra ela que ele sim, no começo tava com segundas intenções e tal, mas depois ele acabou se apaixonando por ela e tal, e que agora as coisas mudaram, que eles poderiam morar sozinhos nas montanhas e tal. Meio que uma referenciazinha aí ao final do Blade Runner, o filme, né? E, enfim, o episódio acaba, é um final aberto, né? A gente não sabe se ela o salva ou não. O que eu acho interessante deixar em aberto, né? Porque sim, finais abertos são interessantes, mas eu acho que vai de encontro com essa nossa não capacidade de ler as coisas, né? A gente vê uma pessoa, a gente não sabe o que aquela pessoa realmente pensa, né? A gente não tem esse poder. Então é interessante o episódio que não nos dá a resposta, né? Porque a gente vai ter que descobrir pelas informações que a gente tem só, né? E não saber realmente o que está acontecendo por trás, maquinando ali por trás, né? Acho bem bacana. Tem um outro ponto que obviamente o ser humano, né, sempre encontra as piores maneiras de fazer as coisas, né? Tem uma vez que eles entram numa espécie de um prostíbulo, onde os caras têm várias cabines, assim, vários nichos, assim, que os caras estão deitados, né, com uma tip, e essa tip tá
meio que fazendo um programa com ele enquanto ela lê a mente do cara, mas não é sexual assim a cena, é tudo feito pela mente deles, mas ela vai narrando a cena e tal, enquanto o cara fica ali deitado só, né? Então é meio como se ela estivesse fazendo todo esse trabalho através da mente dele. Enfim, esse eterno contato que o ser humano tem com esses prazeres animais, né? Que seriam, a princípio, um prazer exclusivamente físico, mas nesse universo ele não necessariamente precisa ser físico, né? Ele pode ser uma coisa feita através dessa telepatia. Achei bem legal o episódio, achei bem divertido de assistir. Ele, enfim, tem um final inesperado, né? Eu acho legal isso. Porque os dois agentes, eles eram agentes duplos, né? Os dois estavam com segundas intenções ali e eles acabam se aproximando, mas a gente não sabe se eles ficam juntos, né? A gente não sabe se eles vão se unir, né? Bem divertido. Eu acho que é uma série promissora, enfim, vou continuar assistindo. Gostei do episódio, gostei mesmo do episódio. E eu vou dar 3 estrelas. Eu acho um episódio bom, mas eu não acho... Eu acho ele um pouco acima da média, mas eu não acho genial. Enfim... mas a série tem muito potencial. Vou dar 3 estrelas, gostei do episódio. Obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.